Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer todo ano. No Brasil, a estimativa é de 580 mil novos casos, de acordo com o INCA. A evolução no tratamento do câncer é o tema de hoje do Em Questão. O nosso convidado é o cirurgião oncológico Tiago Clô, ele que também é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e médico do Hospital de Ensino Alcides Carneiro. Muito obrigada pela participação, bem-vindo. A gente costuma pensar assim, o câncer como se fosse uma doença só, né? Mas na verdade são várias, né? O que caracteriza o câncer? O câncer na realidade não é uma doença só em si, é um misto de doenças, são mais de 100 tipos de câncer descritos, existentes, reconhecidos na atualidade e, na realidade, primeiro a gente precisa entender o que é o câncer, né? O nosso corpo, para a gente entender o que é o câncer, a gente tem que entender como é formado o nosso corpo. O nosso corpo ele é formado por várias células, a célula é a unidade formadora do nosso organismo e o conglomerado, o acúmulo dessas células dão origem aos tecidos e órgãos e daí o nosso corpo. E as células, de um modo individual, elas possuem um citoplasma e um núcleo. Dentro desse núcleo há o material genético, né, que a gente chama de DNA. E na realidade o câncer nada mais é do que uma alteração nesse material genético, nesse DNA, e com isso o surgimento de células anômalas, que a gente chama de células cancerígenas. Essas células, por sua vez, ela têm a capacidade de multiplicação e desenvolvimento muito acelerado, muito mais acelerado do que os tecidos sadios, saudáveis do nosso corpo, e com isso vai se formando a massa tumoral, né, que a gente chama de câncer. E são células que têm um potencial de invasão para outros tecidos saudáveis e outros órgãos adjacentes, né? E causando malefícios de acordo com cada localização, né? Lembrar também que o câncer ele tem o poder não só de disseminação local da doença, né? Naquele determinado órgão, dando um exemplo, por exemplo, um câncer no estômago, não só afetando o estômago, mas também o potencial de migração de algumas dessas células para a rede linfática, dando origem às metástases linfáticas, ou também outros órgãos, mesmo distantes daquele órgão onde foi iniciado o processo de câncer, que também a gente chama de metástase. Na realidade ocorre a migração de algumas células cancerígenas pela corrente sanguínea e essa célula ela pode se implantar em diversos locais do corpo, né? No osso, no cérebro, no fígado. E aí tudo isso vai variar de acordo com o componente biológico do tumor e também com a localização do tumor primário, né? Alguns tumores vão ter tendência maior a se disseminar para o fígado, outros para o osso, outros para o cérebro, varia de acordo com o tipo de doença. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esses tipos, né? Daqui a pouco, mas de uma forma em geral, quais são os mais comuns? Na realidade, para o ano de 2014, nós tivemos no Brasil cerca de 580 mil casos novos de câncer. Lembrar que os mais prevalentes são os tumores da próstata, com 69 mil casos no ano, casos novos eu digo, né? Seguido pelo câncer de pulmão, pelo câncer também de mama nas mulheres e o câncer de estômago, de cólon e reto. Então é importante sabermos que epidemiologicamente o câncer ele vem sendo um problema grande de saúde pública, afetando cada vez mais a população. Na realidade, acredito que o câncer ele sempre existiu, né?
E, na realidade, com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos na medicina, cada vez mais a gente consegue esse diagnóstico e consegue estar percorrendo e dando oportunidade de tratamento para os nossos pacientes. Você tocou aí num assunto, né? Você falou, acredito que sempre existiu. Na verdade, a gente tem a mania de dizer câncer como uma doença da modernidade, né? Do estilo de vida que a gente leva, mas o câncer está lá desde a época dos egípcios, né? O câncer, ele tem relatos na literatura que há conhecimento da existência do câncer desde épocas de 4.000 anos antes de Cristo. Na realidade, naquela época a medicina ainda não era reconhecida como ciência, mas assim, há indícios relatados pelos indianos, pelos persas, que a doença já existiria. Existia muito aquele misticismo de ser fluidos corporais ruins e talvez seriam essas as causas do câncer, mas até então isso não era reconhecido. O câncer ele vem a ser reconhecido mais como doença a partir de Hipócrates, que é ano 450 a.C., que é quando vem surgir a medicina. Hipócrates é o pai da medicina, né? É um grego que é considerado como o pai da medicina, e a partir dali a medicina ela passa a existir naturalmente como ciência, como uma área mesmo, né? E até então o câncer ele vem sempre existindo, mas com a dificuldade de recursos da época, opções de tratamento, de diagnóstico eram muito restritas. Então ele passa a ser considerado como uma entidade, como uma doença propriamente dita, a partir do século XVIII, que é quando vem um avanço mais da tecnologia e as oportunidades de fazer o diagnóstico dessa doença. E de lá para cá a gente vem cada vez mais aprimorando, né? Principalmente pelos recursos disponíveis, e aí consegue cada vez mais fazer diagnósticos e oferecer opções de tratamento. Agora, está aumentando a incidência ou não? Isso está relacionado ao fato de estarmos vivendo mais? Uhum. Na realidade, eu não acredito que a incidência do câncer está aumentando. Eu acredito que o câncer ele sempre existiu. Mas eu acredito que talvez em épocas mais remotas no passado, pelas dificuldades de acesso aos recursos diagnósticos, ele era talvez subdiagnosticado. A pessoa tinha a doença, não sabia que tinha doença, morria muitas das vezes por causa da doença, sem saber que foi a doença que a causadora, né? E hoje em dia, com o avanço da tecnologia usada em medicina, os recursos de radiologia, a gente cada vez mais consegue fazer esse diagnóstico e por isso dá talvez a falsa sensação de que o câncer está aumentando. Um outro motivo também importante que a gente deve considerar é que até então uma das principais causas de morte eram as infecções e as doenças cardiovasculares, né? E com o advento da penicilina, do surgimento dos antibióticos, década de 50, a gente consegue uma eficácia maior no tratamento dessas causas infecciosas e aí com isso baixa a mortalidade por doenças infecciosas e também nos últimos anos com o avanço de tecnologia em medicina também para as doenças cardiovasculares e a preocupação da população com se cuidar no sentido de evitar fatores danosos ao organismo, como tabagismo, hábitos de vida saudáveis, fazer atividades físicas regulares, a gente também está conseguindo lentamente diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares, que hoje é a maior no nosso país. O câncer ele vem em segundo lugar, mas há uma tendência de o câncer ser a principal causa de mortalidade em 2020, no nosso país pelo menos. Então, por esses motivos eu acredito que não que estejam surgindo um número maior de casos de câncer, mas a gente está conseguindo chegar a conclusões diagnósticas de um modo mais eficaz e as outras causas de mortalidade de doença vêm em queda. Então, por isso que o câncer ele aparece mais, né? Ele fica mais em evidência. Agora, tem uma relação aí com o fato de vivermos mais, né? Sim, sim.
O processo de envelhecimento é um fator de risco natural e inegável para o câncer. Obviamente, o câncer não é uma doença de pessoas idosas, não exclusivamente, mas, claro, como qualquer outra doença e qualquer outro dano, quanto mais a gente vive, maior o risco a gente tem, né? Então, claro que a pessoa que vive muito, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer. Vamos fazer uma linha do tempo aí na evolução do tratamento? Principalmente nos últimos 30 anos houve um avanço grande nessa área, né? Teve. Mas vamos falar aí como é que foi dos primeiros tratamentos. O câncer, ele até então, ele era uma doença muito mal vista. Existia um estigma muito grande e o paciente de câncer, ele era muito discriminado, né? Isso vem melhorando porque a cabeça das pessoas vem mudando, vem se modernizando, o acesso aos hábitos de vida mais saudáveis cada vez vem mais em evidência e, de certa maneira, eu acredito que estamos num bom caminho nesse sentido, mas ainda temos muito ainda para desenvolver quando a gente fala de oncologia. Lembrar que o câncer, ele é uma doença que tem tratamento, né? E isso é fundamental. Vamos falar então dos marcos nessa evolução do tratamento? Quando entrou a quimioterapia, quando entrou a radioterapia e também as cirurgias? Isso. A quimioterapia é o tratamento medicamentoso para o câncer, né? E as cirurgias, o tratamento cirúrgico. O tratamento do câncer, ele deve ser multidisciplinar, né? Você precisa ter uma equipe, né? E os principais atuantes na questão do tratamento é o cirurgião, o oncologista clínico e o radioterapeuta. Na realidade, o objetivo do cirurgião é remover o câncer, a remoção mecânica daquele órgão ou tecido doente. A quimioterapia, ela é feita pelo oncologista clínico, que é outra especialidade da área de oncologia, né? E na realidade, a quimioterapia, hoje em dia a gente tem a opção de fazer a quimioterapia antes da cirurgia, com o objetivo de muitas das vezes diminuir o câncer e tornar viável o papel do cirurgião para ele ir lá e tentar retirar a doença. E uma vez retirada a doença, você pode ter a opção de fazer a quimioterapia após a cirurgia, né? Após o tratamento, que teria o objetivo de evitar com que essa doença volte, né? E lembrar que o câncer é uma doença sistêmica, uma doença que pode acometer todo o organismo, então é importante essa abordagem, tanto local realizada pelo cirurgião, quanto sistêmica, eu digo no sentido de atuar em todo o organismo através de medicamentos, que são as quimioterapias. E o auxílio da radioterapia também é fundamental a gente citar. A radioterapia, na realidade, ela consiste num tratamento no qual você tem a emissão de radiação para tentar conter o crescimento daquelas células cancerígenas naquele determinado tecido ou órgão. E o que determina o surgimento da metástase? A metástase, na realidade, é a disseminação pela via sanguínea ou linfática daquelas células cancerígenas e ela pode se implantar, como a gente citou no início da entrevista, em determinados órgãos ou tecidos. Mas em que momento da evolução? Determinante, esse momento ele é muito difícil precisar, mas assim, a gente sabe que quanto mais avançada a doença, maior o risco de metástase. Uma doença inicial, ela tem um risco de metástase muito menor do que uma doença avançada. Agora, em qual momento isso acontece e por que isso acontece, a medicina ainda não conseguiu chegar a essa conclusão. Mas estamos desenvolvendo muito nesse sentido, né? E até então, até alguns anos atrás, o paciente de câncer que já tinha metástase, ele era como dado como desacreditado pelo médico, muitas das vezes. Desenganado que você falava. Desenganado, exato. E hoje em dia a gente sabe que isso não é mais verdade. A metástase não é mais uma sentença final? Depende do tipo de câncer. Para alguns tipos de câncer, cabe o resgate para metástase. Para outros, infelizmente, não. Isso vai depender muito do tipo da doença e da extensão que a doença tem no nosso organismo, né? Quando é um volume de doença muito grande, as opções ficam mais restritas.
quando é um volume de doença pequena e de acordo com a biologia tumoral, ou seja, o tipo de tumor, fica mais fácil o tratamento. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a questão. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O primeiro canal educativo de Petrópolis está em fase de comemoração. 2 anos no ar e você é nossa principal inspiração. Eu assisto Fase TV, parabéns pelos 2 anos. Parabéns, Fase TV, pelos seus 2 anos. O que seria de Petrópolis sem você? Parabéns, Fase TV! Parabéns, Fase TV! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a evolução no tratamento do câncer. O nosso convidado é o cirurgião oncológico Tiago Clô. Ele que também é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e médico do Hospital de Ensino Alcides Carneiro. A gente falou aí da evolução no tratamento, mas não falamos da evolução no diagnóstico, que foi um dos setores que teve o maior avanço mesmo, né? É verdade. O diagnóstico, ele ficou mais viável, mais factível em oncologia, a partir do surgimento, principalmente, das técnicas de exames radiológicos, principalmente a tomografia computadorizada, os exames de ressonância nuclear magnética, os exames endoscópicos, né? E aí vai desde as endoscopias digestivas até outros exames endoscópicos urológicos e genitais também, né? Ginecológicos, digamos assim. Hoje é possível detectar a doença bem no iniciozinho ou na fase pré-maligna, né? Através dos exames endoscópicos você pode surpreender um pólipo e aí ali começa o processo de oncogênese, ou seja, de formação da doença, do câncer, né? E você consegue, através desses recursos, fazer uma abordagem inicial e, quem sabe, muitas das vezes, prevenir o surgimento do câncer, ou mesmo que não previna ele, você conseguir fazer o diagnóstico no momento mais inicial da doença, né? O diagnóstico precoce é muito importante no caso do câncer, né? É fundamental. Diagnóstico, as chances de cura, elas aumentam proporcionalmente de acordo com quão precoce é esse diagnóstico, né? Quanto mais precoce, maior a chance do paciente se beneficiar do tratamento e ter a possibilidade de cura, né? Então, vale lembrar também que como o câncer ele vem cada vez com mais força em questões de problema de saúde pública, o governo vem adotando políticas, né, em saúde pública justamente para rastreio e prevenção do câncer. E importante falar da realização das mamografias, no caso dos cânceres de mama, os exames de preventivo, nos casos dos cânceres de colo de útero, a prevenção dos fatores de risco para o câncer, hábitos de vida como, por exemplo, o tabagismo, o etilismo, né? Tudo isso a gente consegue combater e, de certa maneira, se a gente consegue uma detecção precoce, a gente aumenta a chance de sucesso. Então, se aquela mulher ela faz preventivo rotineiramente, mamografia rotineira, significa que ela pode surpreender uma doença inicial e a chance de tratamento e de cura dela é muito maior. Então, é importante não só falar dos recursos tecnológicos que a medicina vem oferecendo nesse sentido, mas também das políticas de saúde pública no sentido de permitir, possibilitar esse rastreamento na população em geral. Essa rotina preventiva é ainda mais importante para quem já tem casos na família, né? Sim, claro. Lembrar que o câncer, na realidade, ele é uma doença multicausal, ele não tem uma única causa, né?
Como dissemos no bloco anterior, há aquele erro genético, mas por que ocorre aquele erro genético no DNA da célula? Na realidade, é uma associação de fatores, né? Você tem os fatores ambientais, que são esses que nós Estilo citamos. de vida, né? Estilo de vida, principalmente. Sedentarismo hoje é considerado também um fator de risco, obesidade, né? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, alimentação desregrada, não ir às consultas médicas, tudo isso são fatores ambientais que podem ser evitados, né? Então é muito importante estar com a atenção voltada a isso. E lembrar que, infelizmente, nem sempre são só os fatores ambientais os determinantes para o surgimento do câncer. Infelizmente, é uma doença que, em alguns casos, alguns tipos mais, outros menos, tem uma tendência genética hereditária importante. Então, é importante também estar ciente disso, porque se você tem um parente com câncer e você busca assistência médica, a sua chance de detecção precoce da doença é maior do que se você não seguir à risca todas essas recomendações. Diante desse quadro aí, a gente teve o caso da Angelina Jolie, né? Que o caso de câncer na família, da mãe dela, da tia, ela fez uma cirurgia preventiva. Qual a sua opinião sobre cirurgia preventiva? O câncer dela, na realidade, foi um câncer de mama. Os estudos sobre câncer de mama vêm evoluindo cada vez mais. Há muita pesquisa sendo feita e hoje em dia é possível, através de estudo genético, você isolar genes que predizem uma chance aumentada do risco de câncer. Então, é o caso da atriz, da Angelina Jolie, e, na realidade, com essa identificação, observou-se que ela teria uma chance de quase 100% de desenvolver a doença. Então, por uma questão preventiva, profilática, ela foi e fez a mastectomia, que foi a retirada da mama, antes do desenvolvimento da doença, já conhecendo isso, né? De certa maneira, essa é uma característica para o câncer de mama, não é para todos os tipos de cânceres, mas vem cada vez mais os estudos possibilitando esse tipo de ferramenta e isso beneficia bastante a população. De identificar se a pessoa tem ou não o traço genético, seria isso? Para alguns tipos de cânceres, sim. O câncer do cólon tem uma questão hereditária importante, o câncer de mama também dá para identificar genes que predizem a chance aumentada da doença, mas infelizmente nem todos os tipos de cânceres ainda. A abordagem do diagnóstico continua sendo difícil? Quer dizer para o paciente que ele tem câncer continua sendo um momento difícil? Sim, é uma situação muito difícil, exige um preparo da equipe muito grande, um preparo não só de infraestrutura hospitalar e ambulatorial no sentido de propagação da saúde, mas um preparo no sentido psicológico também. E lembrar que quando falamos de câncer, adoece não só o paciente de câncer, a família dele também. Então é importante termos toda aquela equipe multidisciplinar no sentido de fazer a abordagem psicológica desse paciente e de seus familiares, abordagem nutricional, reabilitação através de fisioterapia. Então, quando pensamos em câncer, não pensamos só no oncologista. Pensamos numa série de profissionais que, agrupados, vão poder estar oferecendo melhor opção de tratamento e de suporte para esse paciente e seus familiares. Você falou aí na abordagem psicológica, o fator psicológico é muito importante nesse caso, né? É muito importante. É muito importante porque o paciente, quando ele está com uma boa estrutura psicológica, ele consegue ter uma melhor adesão ao tratamento, normalmente ele não falta às consultas, ele faz uso da medicação de modo adequado e tudo isso aumenta a eficácia do tratamento e a chance dele se curar da doença. Na década de 1990, agora recentemente, a gente teve pela primeira vez uma redução na curva de mortalidade de determinados cânceres, como foi o caso do câncer de mama, né? Foi uma conquista, né? Uma conquista. Na realidade, isso se deve principalmente às políticas de saúde pública, como eu disse, né, disponibilizando o acesso aos exames de rastreamento e permitindo assim um diagnóstico mais precoce e uma eficiência maior no tratamento.
E também não só isso no sentido de que há muito avanço em termos de indústria farmacêutica, surgimento de novos medicamentos, medicamentos mais potentes, que conseguem um controle maior da doença. Hoje é possível escolher vários medicamentos para quimioterapia de acordo com cada caso, né? Sim, sim. Por exemplo, mama mesmo, como estávamos conversando, mama a gente tem aí disponível pelo menos umas 8 linhas de quimioterapia. Ou seja, você faz a primeira, não funcionou, tenta a segunda, tenta a terceira. Isso tudo graças às pesquisas e à indústria farmacêutica que vem cada vez mais desenvolvendo medicamentos mais específicos e com eficácia melhor para as doenças, de uma maneira geral. Ainda falando dessa evolução, houve uma evolução também na cirurgia, né? Antes era retirado um tecido bem maior, né? E hoje já é possível preservar um pouco mais esse tecido, né? Antigamente as cirurgias para o câncer eram cirurgias muito mutilantes, eram cirurgias muito agressivas, porque não se conhecia tanto da característica das doenças, né? E hoje em dia, com o conhecimento mais aprofundado do perfil de cada um dos tipos de câncer, e também não só isso, mas também no intuito de um tratamento pré-operatório, e em alguns tipos de câncer é possível você fazer quimioterapia, radioterapia com o objetivo de diminuir a doença e facilitar a remoção daquela doença pelo cirurgião, poupando, assim como você mesmo disse, Fátima, tecidos e órgãos que até então eram retirados juntos, que passam a não ser mais necessários. Você já falou um pouquinho aí sobre novas drogas, mas vamos falar um pouquinho mais dessa evolução. A tendência é que se chegue a drogas que atuem cada vez mais apenas sobre as células cancerosas e não sobre os tecidos sadios? Isso. Na realidade, uma dificuldade muito grande do tratamento por exemplo, a quimioterapia. Ela atinge as células cancerígenas, que esse é o nosso objetivo, mas atinge também os tecidos saudáveis, normais, e promove uma série de efeitos colaterais. Então, aquela velha história de que cai o cabelo, fica com náuseas, vômitos, e cada vez mais com o avanço das medicações, né, na descoberta de novos medicamentos, a gente consegue minimizar isso. A radioterapia também é muito importante a gente citar que a radioterapia também melhorou muito nos últimos anos. Hoje em dia, até aqui em Petrópolis, nós dispomos da IMRT, que é uma radioterapia que você consegue fazer uma visão tridimensional para conseguir irradiar, colocar radiação só sobre o tecido neoplásico, tecido cancerígeno, né? De tal modo que você consegue preservar os tecidos adjacentes, vizinhos, de uma certa maneira, dos efeitos danosos daquele tratamento. Em relação à biópsia, hoje a gente já consegue descobrir exatamente que subtipo de tumor é aquele, se ele é mais agressivo, menos agressivo? Sim, sim, fundamental. Uma vez o paciente tendo o diagnóstico de câncer, deve ser feita uma biópsia e essa biópsia ela vai ser estudada em microscópio. E hoje em dia, os patologistas, que é quem faz essa leitura no microscópio, né, dispõe de vários outros recursos, dosagem de substâncias que até então não eram disponíveis, né? E aí você conseguir elucidar exatamente aquele subtipo e saber qual é o melhor tratamento, o melhor resultado, o prognóstico, o quanto agressivo ou quão pouco é agressivo aquela doença. Ou seja, o caminho que está se tomando é para um tratamento cada vez mais individualizado, né? Antigamente Sim. Era aquele tratamento prescrito para todo mundo, que dava certo para uns, para outros não. Hoje a gente está chegando cada vez mais nesse tratamento específico para aquele paciente, né? Exato. A gente, cada vez mais, o objetivo é a gente não tratar a doença, mas a gente tratar o doente, né? Então, podemos ter alguns pacientes com a mesma doença, mas são pacientes diferentes, que merecem abordagens diferentes, né? Alguns vão se beneficiar de cirurgia, outros talvez só de quimioterapia, de radioterapia. Isso vai variar de acordo com caso a caso. E com isso também os resultados vão sendo melhores, né? Sim, claro, sem dúvida. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a questão. Até já.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O primeiro canal educativo de Petrópolis está em fase de comemoração. 2 anos no ar e você é nossa principal inspiração. Eu assisto Fase TV, parabéns! Felicidade pelos 2 anos da Fase TV e continue assim com muito sucesso. Eu tô ligado na Fase TV. Parabéns, Fase TV! Parabéns, Fase TV! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a evolução no tratamento do câncer. O nosso convidado é o cirurgião oncológico Tiago Clô, ele que também é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e médico do Hospital de Ensino Alcides Carneiro. Existem também os tratamentos paliativos, né? O cuidado paliativo para aqueles pacientes que estão numa fase terminal da doença, né? Hoje há um objetivo realmente que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Até algum tempo atrás, o paciente com uma doença avançada, com câncer avançado, ele era, como a gente já citou, ele era discriminado e desacreditado pelo médico. A chegar ao ponto de, não temos mais o que fazer por esse paciente. Esse conceito ele vem mudando cada vez mais e hoje em dia a gente não aceita mais esse tipo de argumento. E aí vem surgindo uma nova especialidade na medicina, que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, na realidade, eles sempre existiram. Eles vêm dos hóspices na Europa de muitos anos atrás, de séculos atrás, mas como área da medicina não era reconhecido. Coisa de 30 anos para cá, começou a existir, na realidade, como especialidade os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, eles têm como objetivo não necessariamente o tratamento da doença, mas o tratamento do doente. Então ele visa não a cura, ele visa na realidade o alívio dos sintomas. Isso é muito importante, para que você possa oferecer àquele paciente a melhor qualidade de vida possível naquele restante de vida dele. Não interessa se é um paciente que vai viver mais alguns dias apenas ou se vai viver mais meses ou anos. O importante é que durante esse período ele consiga conviver da melhor maneira possível com aquela doença dele e com o mínimo de sintomas relacionados à doença. E daí a grande novidade da medicina dos últimos anos, que é os cuidados paliativos, né? Que tem garantido essa fase um pouco melhor para os pacientes, né? Isso. Até então, o paciente de doença avançada, ele era abandonado, ele era deixado de lado, né? A medicina não tem mais o que fazer, não há mais recursos para esse paciente e ele era abandonado. Hoje em dia isso não mais ocorre por conta dos cuidados paliativos, então o paciente ele é incluído e com isso o objetivo de dar a ele o máximo de conforto. É o que a gente costuma falar, curar nem sempre, mas confortar sempre. Então esse é o grande objetivo dos cuidados paliativos e visa não só o tratamento do paciente, mas também dos seus familiares. Porque o paciente de câncer ele requer uma estrutura imensa, uma estrutura complexa, né? Então, muitas das vezes é um paciente que usa colostomia, é um paciente que usa sonda, é um paciente que usa muitos medicamentos. Então, você precisa estar adequando o paciente àquela realidade, junto com os familiares,
para que esse momento ele se torne o menos desgastante e doloroso possível. E esse é o grande objetivo dos cuidados paliativos. Outra questão do câncer é a dor, né? A dor, por incrível que pareça, é um sintoma marcante, muito prevalente nos pacientes de câncer, mas por incrível que pareça não é o principal sintoma do paciente de câncer avançado. O principal sintoma de paciente de câncer avançado é a fadiga, o cansaço. Mas a dor, ela com certeza, ela vem entre os principais sintomas e ela é extremamente limitante porque ela piora em muito a qualidade de vida do paciente. Mas mesmo para isso, hoje em dia nós temos tratamento, temos medicações modernas para o tratamento da dor, aplicações, existem atualmente não só analgésicos injetáveis ou através de comprimidos para serem tomados por via oral, mas também na forma de adesivos, né? E isso tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes com câncer avançado. A oncologia do futuro, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar a partir das pesquisas que já estão sendo desenvolvidas? Como eu disse no primeiro bloco da entrevista, há uma estimativa, uma expectativa de que o câncer vai ser a principal causa de morte no nosso país no ano de 2020. E no mundo não vai estar muito diferente, né? Sim, segue o mesmo padrão. E de certa maneira isso gera uma preocupação muito grande, né? Porque vai se tornar uma doença muito prevalente. E então precisa ser combatida à altura, né? Os estudos precisam continuar sobre a oncologia, né? Os estudos eles vêm ocorrendo e vêm trazendo muitos benefícios, muitas novidades e melhorando bastante a eficácia do tratamento, do atendimento do paciente com câncer. E eu acredito que a tendência é isso melhorar cada vez mais. Em relação ao futuro, eu acredito que vai se desenvolver técnicas de biologia molecular e aí você vai conseguir ir lá no genoma. O genoma, na realidade, é a nossa identidade genética, né? Com a gente, cada um de nós não tem uma carteira de identidade com um número de inscrição, né? Uma certidão de nascimento. O genoma, na realidade, é a nossa identidade genética. E cada um tem a sua. E cada um é diferente do outro. Então, acredito que num futuro, não ainda muito próximo, num futuro talvez um pouco distante, mas eu acredito que vai ser viável estudos sobre biologia molecular e de tal forma que você consiga intervir num momento mais precoce, ainda através de manipulação genética, evitando ou muitas das vezes tratando diversos tipos de câncer. Eu acho que vamos caminhar para isso e talvez nesse momento a minha especialidade, eu como cirurgião, não tenha lugar, né? Porque a cirurgia, acredito que ela vai deixar de ser necessária. Você vai conseguir tratar através de medicações, através de intervenções genéticas e a cirurgia, acredito que vai ser desnecessária. Agora, num futuro não tão distante, mas também não para já, há uma tendência de que o câncer se torne uma doença com tratamento, uma doença crônica tratável, como é a hipertensão, como é o diabetes? Isso depende muito do tipo do câncer e do local do câncer, né? Alguns tipos de câncer, em alguns órgãos, eles tendem a ter um comportamento mais indolente, menos agressivo, eu diria assim. E de certa forma é possível conviver com ele ao longo de anos. Então, assim, mesmo algumas dessas doenças não tendo a opção de cura propriamente dita, teria um certo controle sobre ela. Vai existir a opção de controle, de acompanhamento, tratamento, de tal forma que você consiga conviver com ela por mais tempo. Para alguns subtipos isso é verdade já, para outros infelizmente ainda não, mas esperamos caminhar até chegar a esse momento. Agora, para terminar, quais são as dicas que você dá para que a gente consiga, de certa forma, ter um comportamento preventivo em relação ao câncer? Claro que tem o fator genético aí, né? Mas o que a gente pode fazer? De certa maneira, é fundamental hábitos de vida saudáveis, atenção e cuidados com o estilo de vida
Isso significa a prática de atividades físicas regulares, não tabagismo, não etilismo, né? Ou seja, pessoas que fumam, que bebem, elas têm uma chance maior de ter a doença. Então, acho que, de certa maneira, isso já vem ocorrendo, né? Há alguns anos atrás, 30% da população brasileira era tabagista. Hoje isso despencou em quase 1/3 aí. Ou seja, eu acho que, de certa maneira, associado às políticas de saúde pública, os programas do governo, também não governamentais, estão tornando isso cada vez mais viáveis, né? A cabeça da população está cada vez mudando mais. Eu acredito que há uma preocupação hoje dos jovens em não fumar, em não beber, em se exercitar regularmente, e tudo isso eu acho que contribui bastante. Também aliado às consultas médicas, né? Então é muito importante uma adesão adequada às consultas médicas, não deixar de fazer os exames de rastreio, no caso das mulheres, não deixar de fazer a mamografia, não deixar de fazer o preventivo para a prevenção do colo de útero. Tudo isso é fundamental e eu diria que a minha grande dica é essa. É uma atenção redobrada no estilo de vida e não deixe de visitar o consultório do seu médico. Já que o fator genético não dá para a gente mudar, pelo menos o ambiental a gente muda, né? Exato, essa é a intenção. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço imensamente a participação do cirurgião oncológico Tiago Clô. Obrigado, eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.